Eu sou responsável pelo serviço de cuidados paliativos do hospital. E quando a gente fala de cuidados paliativos, ainda é uma coisa muito nova, que parece muito pouco palpável, quando na verdade é um dos cuidados mais antigos que a gente tem. Só que a gente tem uma nova dificuldade, que é essa parte tecnológica que não existia há muito tempo atrás. Isso impõe novos desafios para a gente. Então eu vou tentar tornar um pouquinho mais palpável para o dia a dia de todo mundo do que a gente está falando, por que a gente se preocupa em falar tanto de cuidado paliativo. A ideia, é claro, que não é formar ninguém em ser um paliativista, mas que as pessoas comecem a pensar a respeito do tema. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, por favor. Então eu vou começar apresentando esse caso, que é um artigo que apareceu esse ano num jornal importante chamado JAMA, que é um jornal médico americano muito importante, e o título é assim: Minha mãe precisa realmente desse catéter venoso central? Esse é o título. E é uma história real, uma história verídica, e é uma história que se reflete no dia a dia de muitos médicos que não sabem como se portar. Então o que acontece? A Claire era uma senhora, nos seus 80 anos de idade, e ela tem um quadro de demência porque ela teve vários derrames. Fora isso, ela tem uma doença coronariana, já muito grave, condizente com o AVC dela, tem diabetes e hipertensão. Isso é um quadro clínico típico de muitos pacientes idosos que têm várias sequelas de diabetes e da hipertensão. Ela mora numa casa de repouso, já há muitos anos, e junto com toda a história dela, a história clínica e todos os exames laboratoriais dela, a prescrição, ela tem essa ficha, que está em inglês porque é um jornal americano, que é DNR. Que é o quê? Ela já conversou em algum momento, ou a família dela já conversou em algum momento, que se alguma hora o coração dela parar, ela não quer ser reanimada. Que já começa com um estigma, porque a gente não conversa sobre isso aqui no nosso país. Mas ela tem esse papel documentado no prontuário dela. E ela tem uma intercorrência, ela tem uma pneumonia, tentam começar a dar antibiótico para ela, tentam dar um pouco de soro porque a pressão dela está muito baixa, e a oxigenação dela começa a cair, ela fica um pouco desconfortável. O residencial que ela mora é uma casa de repouso, mas não é uma clínica com muito substrato, não tem médico o tempo inteiro. Resolve, a gente não dá conta, vamos transferir para o pronto-socorro. E aí no pronto-socorro, realmente, o médico fala, confirma, você está com uma pneumonia, está com choque séptico, que é a infecção disseminada, muito grave, que tem uma indicação de UTI. Por que de UTI? Porque ela precisa de um catéter central para receber antibiótico, receber droga vasoativa, ser monitorado o tempo inteiro, para que a gente consiga combater a infecção em si. E aí, nesse contexto todo, o que a gente esquece? Que a UTI não é um ambiente inócuo. A UTI é um ambiente muito frio, em que tem alarmes apitando o tempo inteiro, em que o tratamento muitas vezes acaba sendo muito impessoal e é uma coisa muito técnica. Tanto que o catéter central é uma coisa técnica. A pessoa fala, é só um catéter central. Mas tem uma série de riscos. A pessoa pode perfurar o pulmão, pode ter um sangramento maciço, não é um procedimento confortável, incomoda, né, tem risco de pegar infecção, não é inócuo. E essa ponta desse catéter vai até o coração. Para você ver como não é tão simples assim. E aí é nesse momento que a filha da paciente para e pergunta, ela precisa mesmo desse catéter central? Ela precisa mesmo dessa UTI? E o médico para e ele fica sem ação. Porque a resposta, o parâmetro dele inicial é quanto está o exame laboratorial? Quanto está a pressão? Eu preciso modificar a pressão e eu preciso modificar o exame laboratorial. E essa pergunta muda um pouco a visão dele sobre o paciente. Porque quando ela pergunta se minha mãe precisa mesmo disso, desse tipo de tratamento, ele sai da parte técnica, do tratar o número. E ele não foca mais no oxigênio, na pressão, no exame, e chega um superior a ele, chega um assistente que pela primeira vez pergunta, o que a Claire diria se ela estivesse junto de nós? E ela coloca aquela pessoa que não fala mais, mas que tem toda uma história de vida presente. E
fala assim, se ela estivesse aqui, esse tipo de tratamento é o tipo de tratamento que ela gostaria? Quem que é a Claire? O que ela fazia no passado? Quais os valores dela? Essa situação de vida dela atual era uma coisa que ela gostaria de fato? O intuito dela era prolongar a vida até o fim, sem limite nenhum, sem limite de sofrimento nenhum? Isso era muito importante para ela, de acordo com os valores dela? Ou não? Ficar numa cama já era muito difícil. Estar sem conseguir conversar já era muito difícil. Isso é o final da evolução natural da doença dela. Porque quando a gente tem um quadro demencial e a gente está já tão limitado, na fase final da nossa vida, o que a gente tem? Infecção pulmonar, urinária. E isso que geralmente leva a gente à morte. Então isso é uma evolução natural. Pela primeira vez que abre esse paradigma para o médico, do pronto-socorro. E a partir disso eles perguntam quais são os objetivos de vida da Claire, mesmo na fase final de vida. Isso é uma coisa que os médicos não perguntam. Por quê? Porque a gente não é treinado para isso. A gente tem um treinamento muito técnico, mas nessa parte humanizada, não no sentido de estar presente e de explicar as coisas, mas de ver os valores dos outros e ver se são compatíveis com a ética atual vigente, a gente passa batido. A gente é muito paternalista ainda. Tudo isso tem um motivo, não é que o médico chegou nisso por motivo nenhum. Isso ainda é muito recente. Se a gente perguntar para os nossos avós, bisavós, eles falam assim, bom, eu tinha 10 filhos, 5 vingaram, 5 não vingaram, então a mortalidade infantil era uma coisa, ok, você perder filhos era uma coisa natural. Ao mesmo tempo, falar assim, ele morreu do quê? Não sei porque ele morreu. Por quê? Não tem vacina, não tem antibiótico, não tem quase nada. Então as pessoas morrem de alguma doença ruim ou porque elas tinham que morrer. E morrem muitas vezes em casa porque o hospital não fornece nada muito além disso para elas. E aí chegam as guerras mundiais e começam a modificar tudo isso. Por um lado, aparecem as transfusões de sangue que não existiam antes. Além disso, as injeções de opioides para você dar um pouco de conforto quando a pessoa está morrendo no campo de batalha, aparecem agora difundidos mais amplamente para dar conforto. A vacina antitetânica, as vacinações em massa começam nessa fase, então elas começam. É uma coisa que se você perguntar para pacientes idosos, eles falam, vacina, doutor? Se for muito idoso, eles falam, doutor, na minha época não tinha vacina. Eu nunca tive uma carteirinha de vacinação. Os pulmões mecânicos começam nessa época. Não existia UTI, não existia entubar. Catéter central é uma coisa de guerra. Não existia esse tipo de coisa. Então, por mais que a gente pense, para o nosso dia a dia ele é muito comum, ele é muito recente. Na história da humanidade isso é muito recente. E tecnologicamente a gente evoluiu muito bem, mas a parte humana a gente não evoluiu tão bem desse jeito. Isso implica no quê? Que a morte não é um evento humano, é um evento médico. E quando a gente morria, antigamente a gente morria em casa, com quem a gente amava, segurando a nossa mão, rezando junto. E agora a gente tem um embate contra a morte, a nossa inimiga é a morte. E a gente morre muitas vezes na UTI, muitas vezes sozinho, muitas vezes sem companhia, muitas vezes sem rezar antes de morrer. Então os nossos valores mudaram e mudaram muito rápido. E a gente fica muito perdido ainda nessa mistura toda. E o Lampessini, ele fala uma coisa que é muito verdadeira, que há não muito tempo atrás a gente nascia graças a Deus e morria por vontade de Deus. O início e o fim da vida humana escapavam completamente do nosso controle. Mas hoje, com os conhecimentos adquiridos, instrumental, tecnológico à disposição, a gente pode perfeitamente escolher o dia para nascer e fixar a hora para morrer. Não tinha cesárea, não tinha fertilização assistida, que são coisas que às vezes são muito boas e salvam muitas vidas e geram muitas vidas, mas não são coisas naturais. Da mesma maneira que morrer, a doença ia evoluindo até uma maneira, no momento que você morria, agora não é mais assim. Agora eu entubo para segurar mais um pouquinho. Eu ligo uma droga porque a pressão está baixa, mas eu consigo aumentar. Eu levo para uma UTI, eu faço o cateterismo, eu dou um antibiótico 2, 3, 4, 5, 6 para tratar o exame. Nem sempre para tratar o paciente. Muda o foco. E aí vem o cuidado paliativo, que começou com a Cicely Saunders, eu não vou muito pegar um pouco nessa história, mas que vem com o intuito de tentar tornar a morte um pouco mais humana novamente. Então o cuidado paliativo, pela definição da OMS, é o quê?
uma abordagem que promove qualidade de vida para o paciente e para a família que está envolvida nisso, para as pessoas que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, alívio e tratamento de dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Ele fala que a dor não é mais só física, que a dor tem um componente social importante, toda uma história envolvida, que tem um componente não só familiar, mas financeiro, também espiritual, psicológico envolvido nisso tudo. E quando a gente fala de princípios de cuidados paliativos, ele fala que não só que o sintoma não é só a dor, é um sintoma muito maior, ele fala, a morte é um processo natural, é o final da sua vida, é uma coisa pelo qual todos nós teríamos que passar. E não necessariamente tem que ser a nossa inimiga. E nosso objetivo não tem que ser sempre lutar contra a morte, mas tornar a vida mais digna. Então a gente não quer nem abreviar a vida, nem alongar a vida desnecessariamente, a custa de sofrimento. A gente integra aspectos psicológicos e espirituais, coisa que nunca foi falado antes, e a gente quer que a pessoa viva tão ativamente quanto possível. Se for para a gente prolongar a vida, uma qualidade muito ruim, sem que a pessoa possa exercer sua autonomia, que possa interagir com os outros, que possa ter uma qualidade de vida mínima, isso vale a pena? A gente para refletir, porque a resposta não é nossa. A gente dá um suporte aos familiares, isso inclui a fase do luto, e isso tem que começar o mais cedo possível, porque se chamam uma equipe de cuidado paliativo nas últimas 24 horas, eu não tenho tempo para preparar essa família para tudo que está por vir. Eu não tenho tempo de prevenir um sofrimento que já ocorreu durante as semanas e meses todas que antecederam a morte e que trouxeram tanta angústia para o paciente e para a família. E isso não é um trabalho sozinho do médico. Isso é obrigatoriamente um trabalho multiprofissional. O médico não faz nada sem enfermeiro, não faz nada sem psicólogo, não faz nada sem assistente social, não faz nada sem capelão, sem farmacêutico. A gente tem que trabalhar em equipe. Porque não é só um remédio, não é só uma primeira conversa. A gente tem que identificar onde estão os problemas e atuar naqueles problemas. E a gente nunca é especialista em tudo. A gente reconhece esse limite de cada um dos profissionais. Então, o paciente de cuidado paliativo pode ser, na verdade, qualquer paciente que tem uma doença ameaçadora de vida. O mais clássico é câncer. Poxa, a pessoa tem câncer, a quimioterapia não deu certo, cuidados paliativos. Mas os pacientes que têm enfisema super graves e que morrem sofrendo muitas vezes. Doença cardíaca é uma das causas, é a principal causa de hospitalização do mundo inteiro. E os pacientes cardíacos raramente conversam sobre suas necessidades. Os pacientes com AIDS, tem uma epidemia gigantesca na África e muitas vezes passa batido. E as pessoas morrem muito por isso. E as pessoas sofrem muito pela doença, que é incurável. Pode ser um paciente que esteja sofrendo muito numa diálise, pode ser uma criança ou pode ser um idoso. O cuidado paliativo não tem uma idade, né? Porque você tem 5 meses de vida ou você tem 90 anos de idade, que vai fazer uma diferença você receber ou não receber cuidado paliativo. Atualmente, até no HC, tem algo muito inovador, que tem poucos lugares do mundo, que a gente começar a fazer cuidado paliativo intraútero. Se o bebê não tem possibilidade de nascer e sobreviver, essa mãe já tem um luto antecipatório. Ela já está perdendo o filho antes dele nascer. Então, todo esse preparo para que não seja tão sofrido e tão doloroso, que a pessoa consiga levar isso com uma leveza muito maior, tem que ser feito desde o começo, o mais precocemente possível. Toda essa coisa da gente falar, vamos desenvolver o cuidado paliativo no mundo inteiro, ele tem um motivo. Em 95 fizeram um estudo americano para ver como é que as pessoas morriam. Pegaram hospitais universitários, isso é de uma qualidade muito boa, pegaram mais de 9 mil pacientes adultos que tinham um ou mais diagnósticos ameaçadores de vida, isso é que a pessoa provavelmente tinha uma chance muito alta de morrer. E que a mortalidade em 6 meses era de 47%, isso é, praticamente metade morria até 6 meses de vida. E os médicos, grande parte, não sabiam da preferência do paciente, se eles gostariam de ser reanimados ou não, mesmo isso já tendo sido determinado pelo paciente. Isso é, mesmo que o paciente tenha conversado, eu indevidamente ia lá, reanimava, e a reanimação você quebra a costela, você coloca um tubo que te machuca, você faz uma série de coisas. Quando você determinava uma ordem, tudo bem, esse paciente não é candidato à reanimação, isso era descoberto nas últimas 48 horas. Isso ele tinha um risco enorme, até chegar perto da morte. E mesmo quando eles morriam, a maior parte das pessoas que morriam, elas tinham muita dor. Uma dor moderada, grave, essas pessoas que falavam. Então
Então a gente imagina que as pessoas que não falavam eram mais ainda negligenciadas. E essas famílias, quando os pacientes morriam, mais de 30% estavam falidas no final. Todos os recursos financeiros eram totalmente consumidos nessa fase final de vida. Para quê? Para que objetivo? Então as pessoas se sentiam totalmente sozinhas, desamparadas, perderam a pessoa que amavam e mesmo assim, economicamente, socialmente, estavam totalmente desamparadas. E no Brasil tem isso de reanimação? Existe Então, essa... eu vou citar, porque tem um movimento muito recente, muito novo, mas eu vou acabar falando, que é... tem duas resoluções do Conselho Federal de Medicina. O primeiro, que a gente fala de ortotanásia, que o médico pode limitar o tratamento ou suspender o tratamento que possa prolongar a vida de um paciente que já esteja em fase terminal. Que um paciente que não tenha perspectiva de cura e que a doença esteja progredindo e não tem um tratamento que vai modificar essa doença. Isso determinado ou pelo paciente ou pelo seu representante legal. Isso tudo tem que ser registrado em prontuário médico, tem uma série de condições para isso acontecer de verdade, mas daí ele fala de cuidado paliativo. Se uma vez determinado que o paciente não vai ser reanimado ou não vai ser intubado, ou vou retirar a intubação, retirar a droga, tirar o paciente da UTI, não significa que ele tenha que ser abandonado. Muito pelo contrário. Ele tem que continuar a receber todos os tipos de cuidado para que alivie o sofrimento desse paciente, para que dê uma morte, uma passagem digna para ele. Isso é, não te abandonarei, mesmo que você opte por um tratamento diferente do convencional, vamos dizer assim. E existe uma coisa chamada Diretiva Antecipada de Vontade, que eu vou dizer um pouquinho para frente, que também já é legislado de certa maneira no Brasil e que permite a gente ter uma participação maior sobre o nosso tipo de cuidado. Mas esse artigo saiu agora em 2015, que mostra a qualidade de morte do mundo inteiro. E o Brasil está muito mal. A gente está em 42º lugar. Os índices são um pouco diferentes. A gente tem a mesma revista fez um de 2010, só que eram 40 países. A gente estava em 38º. A gente perdia para a Uganda e para... eu não lembro qual era o outro país, mas eram países assim. Não era para a gente perder. Tinha muito país da África, da asiático e tudo mais, que estavam muito melhores do que a gente. E a gente não melhorou nada. A gente já sabia que a gente estava mal, mas a gente acabou não melhorando. São métodos não comparativos, mas a gente continua muito mal. Alguns países melhoraram muito, fizeram políticas públicas, tiveram um desempenho fenomenal e a gente continua muito para trás. Isso significa que a gente precisa fazer um movimento político, social, cultural, para tentar modificar isso. Por que a gente morre mal? Porque a gente não conversa sobre a morte, porque isso ainda é um tabu, porque a gente não aceita uma postura paternalista, muitas vezes, porque a gente tem um embate muito grande, médico contra o paciente, médico contra a família, e não os dois juntos a favor do paciente. E essa mentalidade toda, ela tem que mudar aos poucos, e não é técnico. Esse cuidado na fase final de vida não é só técnico, ele tem que ser técnico, mas tem muito mais além disso. O médico não foi treinado para conversar que o paciente está mal, que o paciente vai morrer, que o tratamento não deu mais certo. É tudo muito entre linhas. E a pessoa tem que deduzir muitas vezes. O médico acha que falou, o paciente acha que entendeu, mas no fundo ninguém entendeu nada. Tem estudo que fala que dos pacientes com câncer de mama e cólon metastáticos e que não eram possíveis ser curados, a grande maioria não sabia que eles estavam recebendo uma quimioterapia que tinha uma série de efeitos colaterais e que eles não iam ser curados. O médico achou que avisou, o paciente achou que entendeu, mas ninguém entendeu nada na verdade. Comunicação é o principal problema que a gente tem hoje em dia. Então, agora a gente quer falar o quê? Sobre opções. Quando a gente fala de distanásia ou autotanásia, a autotanásia é permitir uma morte natural e sem sofrimento. A distanásia é um prolongamento artificial da morte às custas de muito sofrimento. E como é que você determina se foi um prolongamento artificial contra os seus valores ou se foi uma morte que ocorreu de acordo com os seus valores? Como é que a gente consegue determinar quando é uma autotanásia e quando é uma distanásia? Depende muito exatamente dessa comunicação. O quanto eu expliquei, o quanto a pessoa entendeu, o quanto os valores foram levados em consideração para eu levar uma morte digna da pessoa de acordo com os seus valores. Eu vi uma história muito interessante 2 semanas atrás, quando eu estava em Houston, de uma família egípcia
que veio, de fato, do Egito para Houston procurando uma cura para um câncer de mama metastático que não tinha cura. E eles perguntaram, falaram, olha, isso aqui não tem cura, a gente recomenda que ele seja DNR, que a gente não vai reanimar a sua mãe. Ok, assinaram o papel, a língua não era problema porque 2 filhas moravam nos Estados Unidos. E aí quando nós fomos para a unidade de cuidados paliativos, reforçaram. Então, eu gostaria de reforçar que no documento está escrito que ela é não reanimar, ela não é DNA, então a gente não vai reanimar sua mãe, a gente não vai entubar, a gente não vai levar ela para UTI. Peraí, a gente não concordou com isso. Chamaram um comitê de ética, aí foi o que procurou a paciente insuficiência respiratória, agora o que faz, o que não faz, e o que se descobriu depois? Que para aquela família egípcia de uma cultura muito diferente, reanimar não tinha nenhum problema, mas a respiração significava vida. Então não entubar não era uma opção cultural para eles. Morrer naturalmente deveria incluir, se possível, uma intubação. Essa paciente foi para a UTI, ela foi entubada, não ligou droga vasativa, a pressão dela continuou baixa. Essa paciente morreu, ela não foi reanimada, mas culturalmente aquilo é uma morte digna para eles. Então a comunicação, ela tem que ser muito detalhada. Você fala e você pergunta o que ele entendeu, porque nem sempre é claro. Isso é uma equipe que faz isso no dia a dia, mas eles acharam, pronto, já fiz minha parte, eles entenderam. Mas você tem que confirmar, porque na primeira impressão que você tem, nem sempre é a impressão real, nem sempre é que a família assimilou. Então essa comunicação ela é fundamental para você determinar se esse tipo da morte é uma morte que a gente tinha esperado, que ia trazer uma tentativa de ter um conforto para o paciente e não deu certo, ou não, foi feito sem perguntar nada para o paciente, olha, você não tem nenhuma outra possibilidade, você tem que ser entubado e ponto final. Isso depende muito da conversa. O que a gente vê é que se você pergunta para uma população idosa geral da Califórnia, por exemplo, a maior parte das pessoas quer morrer em casa. Só que 70% nunca conversou isso com ninguém. Como é que a gente vai saber o que eles querem? Não tem porta-voz. Não tem porta-voz. Porque a gente acha que aqui é um tabu, e em muitos países ainda é um tabu, realmente conversar. Se você não sente, conversa, quais são os seus valores, poxa, eu vi uma pessoa amada falecer e foi uma coisa muito difícil, aquela sonda era horrorosa, não gostaria disso pra mim. Se a minha mãe fala, ficar numa cama, receber uma alimentação por sonda é uma coisa que pra mim eu achei terrível, eu não gostaria disso, é a abertura que a pessoa dá pra você conversar a respeito. E bloquear e falar assim, não fala disso, você nunca vai morrer, é bloquear totalmente. Mas é o que as pessoas fazem. Não, a resposta mais idiota do médico é assim, doutor, eu vou morrer? Ai, todo mundo vai morrer. É a pergunta clássica, é a resposta clássica. Não é isso que ele está perguntando. Não é isso que ele está perguntando. E você fechou a porta que ele tinha aberto para você começar a conversar. Então, se você bloqueia esse tipo de comunicação, a pessoa fica isolada. E se você deixa tudo isso muito mais explícito, não de como você gostaria de morrer, mas quais os seus valores, isso torna muito mais fácil o processo de decisão. Eu tenho um paciente que fala para mim, ele é demenciado, mas ele fala, doutora, para mim a vida vale a pena enquanto eu puder comer a minha pizza de mussarela. Quando eu não puder mais comer a minha pizza de mussarela, minha vida não tem mais sentido. Porque tem um significado isso para mim. Significa que eu posso sentar na mesa, comer com os familiares, participar de um evento social. Se eu for ficar na cama sem conseguir comer nada, que vida é essa? Não quero. Então eu já dei um limite. Ele não precisa falar para mim se ele quer ser entubado ou não quer ser entubado. Eu já sei, eu tenho uma ideia do limite que ele quer seguir, dos valores que ele tem para a vida. E o que a gente quer fazer então, nessa história toda, é retomar um pouquinho o sentido do cuidado que a gente teve lá no começo quando a gente escolheu ser profissional de saúde. Que é curar às vezes, aliviar frequentemente, mas confortar é o nosso papel. E é isso que a gente busca no dia a dia quando a gente fala de cuidados paliativos. Foi mais ou menos curta, na verdade, eu quero para as pessoas que estão perguntando. Obrigada, Érica. Você tem um minutinho para algumas perguntas que... Tenho, claro. Tá? Por favor, eu vou... Tá filmando? Tá filmando. Eu vou... Você tá com o seu celular aí? Eu ia tirar foto aí, você quer? Eu vou atrás. Pega uma aguinha pra ela que eu vou. Tá bom. Vamos perguntar uma coisa, contar um caos. Sempre tem um caos lá na família, do amigo. Ah, tenho certeza que vocês ficaram pensando, né? Se fosse comigo, ótimo, é pra pensar mesmo. É.
A primeira pergunta que eu sempre faço é: quem de vocês já conversou sobre o que é importante, o que é tolerável, obrigada, e o que não é tolerável em termos de cuidado se você estiver muito mais próximo à morte? Eu já falei também, mas tipo rápido, não é uma coisa, vamos tentar conversar, né? Tipo, olha, se acontecer, né? Tipo, mas não é uma conversa, né? Tipo um comentário. Mas... É um comentário. É. Tem um projeto que é muito interessante, que a gente está tentando trazer para o Einstein, meio que para encabeçar, mas a ideia é difundir para o Brasil inteiro, que chama The Conversation Project, que é um projeto que tem americano, que é de uma jornalista cuja mãe morreu e ela falou: minha mãe ela não me falou exatamente o que ela queria, como é que eu vou decidir? E ela falou: se ela tivesse me falado, eu saberia como escolher, não ter esse peso todo nas minhas costas. E ela começou um projeto todo que é juntar a família, juntar as pessoas importantes para você, que você considera sua família, e falar o que é importante para você. Nomear quem você gostaria que decidisse as coisas por você. Porque não é porque é só o seu pai, sua mãe, o seu irmão, o seu filho, que é a pessoa que você acha que seria mais indicada para reconhecer as suas necessidades e seus valores perante uma doença. É uma coisa muito diferente, na verdade. Então você nomeia uma pessoa, você fala o que seria importante, e aí ele até te ensina como abordar seu médico no segundo passo. E no terceiro passo ele te ensina como fazer um testamento vital, uma diretiva antecipada de vontade, que é um documento que fala, perante uma doença irreversível, incurável, progressiva, o que você acharia justo com você, o que você acharia que não seria justo com você. Você pode até colocar como uma coisa que a gente fala que é um trial. Você fala que seria justo, por exemplo, ser entubado, e se em 72 horas não houvesse reversão do quadro, que seja tudo retirado. Isso é uma coisa que existe muito fora do país. Mas a gente acha que é tudo preto ou branco. Ou entuba ou não entuba. Ou reanima ou não reanima. Ou faz cateterismo ou não faz cateterismo. Não, a gente tem possibilidade de alguma coisa no meio. Se a gente tivesse um médico que conhecesse muito bem a gente, um profissional de saúde, que nos representasse muito bem, não teria esse problema. E nem ia perguntar pro familiar, né? E aí? Tudo nem tudo. O que você Então. quer que... É, quando os familiares concordam também, né? Porque às vezes os familiares também não acham que... né? Tipo, irmão, um acha que sim, um acha que não é filho, né? Por Um isso- acha que entuba, outro acha que não entuba. Sei lá, também tem as... Tem. E por isso que esse Conversation Project, ele falou que vamos juntar quem é importante para você, fazer uma reunião para que todo mundo esteja ciente sobre as suas Isso preferências. é legal isso no Brasil, assim, se você chega... Se você tiver tem um testamento Tem esse vital que é um documento, documento, isso que ele é que eu queria reconhecido, você tem que... Não tem um formato específico determinado por lei. O que se Não, tudo recomenda bem. é que você registre em cartório depois. Mas se você tiver esse documento, esse testamento vital, o que a gente recomenda é que tenha uma cópia autenticada que fique com o seu responsável, que esteja perto de você, com o seu médico e com o local de sua preferência de tratamento de saúde. Por que a gente se cerca de vários locais para ter esse documento? Porque não é 100% de certeza que o seu médico vai estar disponível, que o seu cuidador vai estar disponível, que aquele hospital onde você quer ser internado vai ter vaga. Então você se cerca, mas é legal. A gente tem um paciente no nosso hospital que entregou esse documento, ele falou inclusive o método de preservação do corpo que ele quer até a filha dele chegar da Alemanha. Tem tudo discriminado. E a gente tem que arranjar um jeito de respeitar o desejo dele. Porque se eu fizer contra, eu posso ser processada exatamente por isso. É, exato. Tem os dois lados da moeda. Médico tem muito medo de processo, Exato. mas tem medo do processo nos dois extremos também. Tem um documento nos Estados Unidos, não sei se é bem documento, mas se chama Five Wishes, né? Que retrata bem isso aí também. São 5 etapas em que o paciente ele pode relatar os desejos dele de fim de vida. E entra muito nisso, né? Qual é a pessoa de confiança que eu acho que pode tomar alguma decisão quando eu não estiver mais consciente, como é que eu desejo morrer. Exatamente. E acho melhor falar dessa questão de que quando nós não estamos nessa condição de ausência de saúde, acho que se a gente fizer isso pode ser modificado, né? Porque Sim, muitos ficam claro. preocupados, ficam presos aí, agora eu fiz, mas e se eu mudar de ideia? É sempre possível de atualizar e... Sim, e você pode mudar de ideia o momento que for. Eu falo que quando eu não tinha filho, meu objetivo e meu valor era um. Agora que eu tenho um filho, é outro. Talvez quando meu filho já estiver velho e casado e já tiver a vida dele, vai ser totalmente diferente. Então, essas conversas, eu acho que o importante é deixar de ser um tabu e, periodicamente, com eventos que aconteçam, se você acha que é uma coisa que te preocupa, que você tenha a possibilidade de conversar.
Se você tem um diagnóstico, por exemplo, recente de um câncer, câncer é uma doença super grave. Então você começa a conversar. Todo mundo fala que é esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior. Você trata para se curar, claro, mas pode ser que não aconteça. E aí qual a alternativa? O plano B sempre tem que estar perto da gente. E o quanto isso fica mais fácil de nós conversarmos a respeito quando a gente não está ainda nessa condição, né? Perfeitamente, sim. Porque eu vejo Essa hora. essa hora. Habilidade, É né? muito mais tranquilo para a gente pensar a respeito, olhar para o envelhecimento dos nossos pais e jogar isso para os nossos irmãos, aproximar, falar, olha, né? Pode ser que a gente vá antes, porque ninguém sabe, né? Mas enfim. Exatamente. Mas é verdade. E aí, como que vai ser? Agora veja como é uma coisa delicada, que precisa ter uma escola para aprender a conversar. Um projeto Pois é. que junta as pessoas. Olha, então vamos conversar, viu? Tá? É bom conversar sobre isso. É permitido? É permitido. As pessoas ainda têm muito medo, muito receio. Eu tinha um caso de um senhor que tinha um enfisema super grave, ele estava assim na vigência de ser entubado. E tinham 2 filhas que nunca tinham conversado sobre isso. E elas estavam morrendo de medo de ter que decidir pelo pai. Porque eles sabiam que se uma vez entubado, provavelmente ia para uma traqueostomia. Que é uma coisa aterrorizante para eles. Mas ao mesmo tempo, como falar para o pai isso? E aí foi dado uma opção à la carte para eles. Você quer que entube seu pai? Sim ou não? Porque é isso que o médico faz. Você quer ser entubado? Sim ou não? Você quer ser reanimado? Sim ou não? E não é assim que a gente decide. Né? Mas hoje em dia, a maior parte das vezes, é isso que é feito. E aí, pela primeira vez, eu cheguei para a filha e falei assim, vamos perguntar para o seu pai o que ele quer? Você aceita participar dessa conversa? E elas, vamos junto. Quando se você sentir que a gente está ultrapassando a linha, você me interrompe. Não tem problema. E a gente conversou com o paciente. Em 5 minutos, ele despineico falou, doutora, tipo, que ridículo. Quem pensou num negócio desse? Entubar não é uma opção para mim. Nunca foi, nunca será uma opção para mim. Não sei nem porque cogitaram isso. A filha fez. Eu falei, o senhor sabe que mesmo se o senhor ser entubado ou não ser entubado, o senhor tem risco grande de morrer. Tudo bem, mas entubado não. Isso eu fui pra casa. Ele tá há 8 meses já em casa. É resistente. Muito resistente. Mas em casa, comendo o que ele quer, com as filhas, com a namorada nova. Tá levando uma vida o tão ativo quanto a gente pode permitir que ele seja. Coisa que uma traqueostomia provavelmente ele não seria. Ia cuidar. E ele decidiu. Não precisava ter sido nessas condições, podia ter sido muito antes. Mas a gente não abre essa porta para conversar a respeito. Como é que você está de tempo? Eu tô tranquila. Érica, eu gostei muito quando você falou do caso da Índia, não foi? Do egípcio. Do Egito. Do egípcio. Que me lembrou muito lá no hospital que chegaram agora 2 paliativistas, mas antes a gente já tinha pacientes que entravam em cuidados paliativos. Ela é da Bahia. Você é da Bahia? Aline? Aí, a gente já vinha, assim, no prontuário tudo a gente vinha notando. Entrava um paciente oncológico, precisava entrar uma UTI, assim, uma UTI queria o paciente oncológico. Porque ia chegar, sabia a hora que entrava, não sabia a hora que ia sair. E assim, o que é que ia fazer lá dentro? Aí quando recebia, tá, mas vou fazer o que com ele? Era sempre esse tipo de conversa. E aí, a depender da UTI que ia, assim, não, pode estar escrito no prontuário, cuidados paliativos, a gente vai fazer tudo. Tudo é tudo, se parar, é reanimar, tudo. Então, mas olha que coisa errada. Cuidado paliativo não significa que você não vai reanimar. Exatamente. E aí, só que o que acontece? Depois você continua lendo no prontuário, e aí o que é que tem? A família aceitou cuidados paliativos, aí tem não entubar, não reanimar, aí tem aquela série toda, mas ao mesmo tempo a equipe, quando vê isso, não tem medo e assim não pensa que essas medidas, algumas, podem ser também para dar conforto. Por exemplo, tem uma no andar. E aí tinha escrito lá cuidados paliativos, e aí quando eu cheguei na enfermaria já tinha relato de agressão da família com a técnica, dos familiares entre si. E aí quando eu cheguei disse assim, não, Fábio, olha só, a gente aceitou os cuidados paliativos, disseram que ia dar conforto, mas minha mãe tá lá no quarto, sufocando, e passou a noite, a madrugada e a manhã inteira vomitando. Estão abandonando a gente, não é?
Então, assim, é isso que é não fazer nada. Então, assim, a família entendeu o que era, mas a equipe também ficou naqueles extremos. Se você vai oferecer um cuidado mais conservador, continua sendo cuidado. Quando a gente fala em prevenir, em aliviar, é até no sentido de eu explicar para a família como é morrer. A respiração fica assim, a perfusão distal, ela fica assado, o batimento fica irregular. Esse monitor não serve para nada. A pressão vai cair, a gente espera que caia. Ele vai começar a não fazer mais xixi. Você tem que explicar o que é morrer para a pessoa. E tem que explicar o que ele pode sentir. E que a gente vai tentar prevenir ao máximo o que vai acontecer. Agora, o que as pessoas falam assim, é cuidado paliativo, não quero mais tratar, vou deixar de fazer tudo. Ou, também, vou sedar. Como eu não sei tratar, o melhor é sedar. Eu ligo uma sedação e deixo quieto. Isso a gente vê acontecer muito também. Com sedações totalmente errôneas, inclusive. Mas o que você vê é, para a pessoa não me enfrentar, vou calar a boca dela como? Sedando. Nenhum dos dois extremos é certo. É cruel da mesma maneira. Porque você está calando a pessoa, que poderia estar interagindo, poderia estar vivendo, e no outro, a pessoa não consegue viver porque ela está sofrendo. Essa balança, mas é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. No hospital de Houston, né, no MD Anderson, que eu fui uma semana atrás, é o setor que mais cresce no hospital. Enquanto o hospital inteiro está estagnado em termos de crescimento, ele cresce 10% ao ano nos últimos 15 anos. Nenhum setor cresce tanto quanto aquele. Por quê? Porque a demanda é muito grande. E mesmo assim, os pacientes que optam por ser acompanhados por uma equipe de cuidado paliativo, e não é definir fazer ou não fazer alguma coisa, mas tendo seus valores, ter as opções de tipo de tratamento que querem, e a maioria opta por não ser invadido, não todos, mas uma grande maioria opta, mesmo assim sobrevivem muito mais. Às vezes porque aquela coisa tão invasiva que a gente fez, aquilo sim importou a vida do paciente. É muito deletério. A gente esquece de pensar que tudo que a gente faz tem que ser pago também. Mas a cultura, eu sinto que está mudando e ela vem galopante. Eu acho que não vai ser em 1 ano, nem em 5 anos, mas espero que quando eu já estiver bem velhinha, esteja muito desenvolvido. A gente faz isso, a gente faz todo dia, né? Para mudar a atitude, para as pessoas terem um outro interesse para pensar em cuidados paliativos. Né? Eu me lembro as primeiras vezes que se falava disso, eu fiz muito na Inglaterra, né? Então, pro doutorado, depois pós-doc lá. Eu disse, eu vou no St. Christopher's, é um hospital. É um lugar que vai para morrer. É essa a visão que vocês têm. Essa é a visão. O primeiro serviço que eu comecei a trabalhar, quando eu chegava na oncologia, as pessoas falavam assim, doutora, quem que você vem ver? Tipo, eu te adoro, mas quem que você vem ver? Eles ficavam acabados. Eu falava, vim ver fulano, cicrano. Aí eles começaram a falar, doutora, você viu que ele não morre? Eu falei, não sou eu que determino que a pessoa vai viver morrer. Não tem a chave. Foi o primeiro choque. Bola. Mas foi o primeiro choque da equipe. Aí depois você fala assim, doutora, ele foi de alta. Eu falei, mas ele queria ir de alta, não era? Não é por isso que a gente está tratando? Para que ele fique melhor? E se ele ficou melhor para ir para casa, muito melhor, não é? Nossa, e aí no último momento, eles começaram a recomendar. Dentro da equipe, agora está na hora de chamar a equipe de cuidado paliativo, né? Porque ele está sofrendo tanto, esse paciente precisa. Independentemente se ele tem quimioterapia ou não, independentemente se ele vai ser curado ou não. E aí teve um boom no hospital, que quase não deu conta. E foi de 1 médico para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Isso em 3, 4 anos de existência da equipe. Foi um boom gigantesco. Então quando as pessoas começam a perceber, as coisas vão mudando. E mudam rápido. Uma pergunta. Eu queria saber em que ocasião que não dá para levar o paciente para o quarto. E assim, né, um pouquinho, no caso, um exemplo, um paciente dispneico que não quer ser entubado, já comunicou à família, mas que está com droga vasoativa e está conseguindo fazer BIPAP, né, na medida do que assim, está bem dispneico, mas ainda está conseguindo ficar, se esse tipo de paciente ele pode ser levado para o quarto ou não. Qual que é o risco de... O único impedimento técnico é a droga vasoativa. Porque, tecnicamente, droga vasoativa significa monitoração 24 horas. E você tendo que ser monitorado, você precisa ficar em ambiente de UTI.
essa é uma obrigação legal, não tem como ser mudado especificamente isso. Não tem. Agora, por exemplo, se ele tivesse desmame de droga vasoativa e ele estiver só com BiPAP, por exemplo, perfeito, tem pacientes mesmo que falam, doutora, eu fico bem com o BiPAP, não me tira o BiPAP, que eu fico desconfortável. Ótimo, isso é um tratamento excelente para o senhor, então eu vou manter o BiPAP para o senhor. Já para uma pessoa que tem um Alzheimer super avançado e, na verdade, ele está com uma respiração horrorosa porque ele está morrendo, por que eu vou colocar um BiPAP nessa pessoa? Porque aquela respiração é do processo de morte. Eu falo que quando você conversa o quanto antes possível, evita que você coloque coisas que ele não gostariam e vá para ambientes que ele não gostaria. Então você pode evitar que ele vá para a UTI. Quando o paciente fala, não quero ir para a UTI, eu explico. Você sabe que na UTI tem essa e aquela vantagens. Mas tem essas desvantagens também. Quando põe na balança, o que o senhor acha que é justo para o senhor? Eu não falo o que se ele escolhe isso, escolhe aquilo. Você quer para a UTI? Olha, a UTI tem essas vantagens. Tem uma senhora que tem um enfisema super grave e ela foi fazer uma punção de um derrame pleural, perfuraram uma artéria e ela fez um hemotórax. Então a gente tentou aliviar a dispneia e ela ficou mal. E ela estava chocando, estava com pressão super baixa. E a indicação era ir para a UTI. E aí a família falou, mas ela queria ir para a UTI, não queria ir para a UTI, e agora? E agora? E agora? Né? E a gente achou justo ela ir para a UTI. Mas daí quando falaram sobre intubação, para ela fazer uma videotoracostomia e tudo mais, endoscopia e achar a artéria e drenar, falaram assim, não, mas intubação a gente não concordou com isso. Ela não quer ser entubada. E aí o médico que chegou falando assim, tem que ser esse ponto final, ele parou para pensar. Existe outra alternativa, que é colocar o dreno sem que ela precise ser entubada. E isso é justo. Por mais que a gente saiba que tem uma chance muito menor de dar certo, isso é justo. Para isso eu preciso que ela fique na UTI. Tá bom, para isso a gente topa. Porque a gente tem a perspectiva de voltar para o quarto depois. Então pode ser uma coisa transitória. O paciente já teve que ser amputado de urgência. E ele optou por ser amputado. Porque era uma coisa eletiva, muito aguda, e que ele ia voltar depois para o quarto dele e voltou para a casa dele. Mas ficou muito bem determinado que se esse paciente tivesse uma parada durante a cirurgia, parou. Não vamos além desse caminho. Então, imagina, ele foi uma amputação que é super agressiva, ele foi entubado para fazer essa amputação. Mas a gente falou, não vamos reanimar. E depois que amputou e ele ficou tudo estável, ok, ir para UTI só em casos extremos, elegíveis, e que não é por uma pneumonia ou na dúvida, só para monitorar. É para coisas muito precisas. Porque a gente tem uma expectativa de uma resposta muito boa. Sempre tem que individualizar. Um caso nunca é igual ao outro. São dois pacientes com enfisema. Um não é igual ao outro. Tem um paciente com enfisema que está na fila de transplante pulmonar e eu tenho um paciente que não está na fila de transplante pulmonar. O que está na fila de transplante, a gente pode pensar, poxa, ir para a UTI é uma boa, né? Ótimo, mas é uma coisa que eu não sabia descobrir esse ano. Se esse paciente estiver entubado, ele sai da fila de transplante. E ele não quer ser entubado, mas ele não quer ser entubado por um motivo muito diferente do outro. Então a gente tem que parar para pensar e ver o que significa para um e o que significa para outro. Nunca é igual. Porque a família não é igual e a pessoa não é igual. Você falou da questão dos sintomas da morte, né? Que eu acho que é bacana falar disso, né? Porque a gente vê que a pessoa morre assim, achou e caiu a cabeça, né? Morreu, vira remédio. Você falou da alteração da respiração, dessas características, né? Acho que é mais informações também para ser dada para esse familiar que está do lado desse paciente, seja no quarto, em casa. Porque olha, vai dar informações, então isso gera um pouco mais de conflito. Não, a doutora falou que isso fazia parte. Então, eu já esperava que isso fosse um susto. Estamos nesse estágio, a gente não fecha o olho e toma a cabeça assim. A gente torce pra ser assim. Eu torço pra aquela coisa de dormiu e acordou morto, isso ele não acordou, ele morreu, aquela frase clássica. Claro que todo mundo se perguntar, é assim que a gente quer morrer. Dorme, puf, Deus leva. Perfeito. Se eu pudesse prometer isso pra todo mundo, nossa, eu tava rica, né? Se eu pudesse prometer. Mas não é assim que as pessoas hoje em dia morrem, isso é uma grande maioria. E não vai ser nos próximos vários anos. Então, como é que eu posso tornar muito mais próximo disso do que está acontecendo hoje? Isso que a gente tenta fazer. Muita coisa pra gente discutir ainda. Que bom que a gente pode fazer isso.
Érica, muito obrigada. Eu que agradeço o convite.